Olá pessoal, tudo bem? Eu sou então o professor Guerra e vou ser o colega de vocês nesse assunto sobre redação para a prova de professores no Paraná. E hoje nós vamos conhecer em princípio as regras, vamos até ter umas sugestões de como você fazer a sua redação e no final você vai ser convidado inclusive a escrever algumas redações tomando por base concursos anteriores organizados pelo próprio IBFC. Então, que já caiu na área de educação, nós vamos verificar para você também poder treinar com base nesses temas que você vai ver por aí, certo? Então, do jeito que você está vendo aí, vamos passar lá para a nossa tela de apresentação e nós vamos conversar então agora sobre a nossa redação, incluindo aí propostas de redação que nós vamos fazer com base em provas anteriores. Então vamos lá. Em primeiro lugar, essa daqui é a estrutura da prova que você vai enfrentar. A prova escrita já vai ser no dia 18 de junho. Então, no dia 18 de junho, olha, a prova escrita vale metade de toda a prova, essa parte azul aí. E dessa parte azul existe a redação, que é ela que nós vamos falar, é uma redação, uma prova discursiva de 10 a 15 linhas, mas você vai ter também 30 questões. E nessas questões aqui, vão ser 8 de didática, 2 de ECA e 20 da área do conhecimento específico que você escolheu, geografia, matemática, língua portuguesa, pedagogia, o que for. Então, mas nós sabemos que a prova também tem a parte prática, que vale em 30 pontos, e tem a prova de títulos, que vale outros 20 pontos, fechando o total. Mas por hora nós vamos falar de metade dessa prova. Nós vamos falar da prova escrita, mas mais detalhadamente sobre uma parte dela que é a da redação. Então, essa redação, ela representa a questão de maior valor na prova do dia 18 de junho. Então vale a pena uma dedicação especial nela, porque 10% da prova já está aí. São 5 pontos que valem. Porque se a gente olhar as outras questões, ou elas valem 1 ponto, ou elas valem 1,5 ponto. Mas já a questão discursiva, essa vale 5 pontos. Como que é composta essa prova de redação que você vai enfrentar no dia 18? Então, o candidato deverá redigir um texto com a tipologia dissertação. Isso significa apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias e aspectos cognitivos, ou seja, conhecimento a respeito para um tema que versará sobre algum assunto da atualidade. Então, isso certeza que é por aí. Então, portanto, o que nós queremos dizer é o seguinte: não faça uma narração e não faça uma descrição. Então, para saber o que é uma dissertação, vamos primeiro ver o que é narração. Então, narração é você se colocar como narrador de uma história que envolve personagens e acontecimentos. Então, de maneira geral, são aqueles textos que estão distribuídos na linha do tempo. Então, é alguém que estaria dizendo: acordei de manhã, escovei os dentes, coloquei a mesma roupa, me despedi do pessoal, fui para o trabalho, ao meio-dia aconteceu aquilo, depois... Então, isso é uma narração, normalmente ligado à linha do tempo, e também tem a presença de personagens. Daí o meu chefe falou o seguinte, 2 pontos, na outra linha, travessão: como está você, professor Guerra? E daí eu respondi. Então, essas coisas que tem aí um narrador e tenha personagens, é uma narração, não é isso que você vai fazer. E você também não vai fazer descrição. Descrição é aquele texto que cria uma imagem do que está sendo descrito e sem expor opinião ou sem expor sentimentos. A bula de um remédio, por exemplo, é um texto de descrição. Este remédio contém isso, deve ser mantido numa temperatura de tantos graus centígrados, blá, 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 longe de criança, blá, blá. Enfim, é uma descrição. Também o documento de um carro novo que vem dizendo: este carro, blá, blá, preparado, as suas rodas são não sei o que, tal, tem teto solar, blá, blá. Então, isso tudo é descrição, não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer é uma dissertação. E dissertação seria isso, olha.
seria você expor, analisar e defender uma ideia acerca de um assunto que for proposto. A prova vai trazer um tema e você vai ter que discorrer sobre esse tema. Então, é dizer o que você pensa a respeito dele. Então, não é uma coisa que é feito em primeira pessoa. Não. Então, é uma coisa que é feita normalmente em terceira pessoa, às vezes na primeira pessoa do plural, como sendo nós, alguma coisa assim. Mas o que nós vamos fazer é o que lá em cima está escrito, ó, apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias a respeito de um tema. É isso que nós vamos fazer. Na verdade, é a parte até que eu diria que é mais fácil. E ainda é pequena, porque é apenas de 10 a 15 linhas, no caso deste concurso de 18 de junho. Então, como que vai ser avaliada a sua redação? Lá no item 9 do edital está escrito que a prova de redação deverá ser escrita com tinta azul ou preta, levando em consideração o seguinte: letra A, adequação ao tema proposto e ao domínio do tema, considerando a apresentação e a estrutura textual e ainda o desenvolvimento do tema. Então você não pode fugir do tema. Perguntou lá, é alguma coisa sobre laranja? É sobre laranja que você vai falar, não pode falar sobre abacaxi ou sobre banana. Então, é adequação ao tema, não fugir do tema. B. Domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, qual modalidade que nós vamos usar? Vai ser uma dissertação, não vai ser uma narração, não vai ser mesmo uma descrição. Então, é nessa modalidade de dissertação e ainda mostrando conhecimento de língua portuguesa, considerando os aspectos de natureza linguística, tais como grafia, concordância, regência, colocação, pontuação e propriedade vocabular. Então, independente para qual área do concurso que você vai fazer, mesmo que não seja para professor de língua portuguesa, seja como for, como educador, você vai estar se comunicando em língua portuguesa e tem que obedecer a esses aspectos gerais da língua escrita e com essas correções e esses detalhes gramaticais que você está vendo aí. É alguém que está trabalhando na área de educação. Realmente precisa dominar isso daí. E letra C. Também se exigirá clareza, precisão, coerência e objetividade. Só escrever de maneira correta não é o suficiente. Tem que ser de uma maneira clara, tem que ser de uma maneira que seja coerente com o que está sendo falado. Então, por exemplo, alguma coisa sobre a segurança pública na frente dos colégios. Eu sou a favor que exista a unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar. A civil e a militar são duas mãos que formam o mesmo braço, que é a segurança pública. Duas mãos que formam o mesmo braço. E isso aí não está coerente. Mesmo que a palavra braço esteja escrita de maneira correta, com C cedilha e coisa assim, a grafia pode estar certa, mas não tem coerência. O que se poderia falar é o seguinte: a Polícia Civil e a Polícia Militar são dois braços de um mesmo corpo que forma a segurança pública do país. Olha, então veja, agora, além de estar correto, ele está coerente, né? O corpo tem dois braços mesmo. Então, esses cuidados que nós temos que ter, além do aspecto gramatical, de escrever correto mesmo, com concordância, acentuação gráfica, pontuação, que costuma ser um problema grave aí nas provas, etc. Diz ainda o item 9 do edital que tem nota 0 e a pessoa é excluída do concurso se fizer um desses itens aqui, ó. Aqui estiver em branco. Claro, se a pessoa não fez a redação, né, ela já está fora do concurso. Tem que ter a redação. Tem que ter redação e nem pode ter nota 0. Ou então, letra B, com conteúdo diverso do tema estabelecido. Fugiu do assunto. Fugiu do assunto? Então não foi o que pediu, não soube fazer a redação que foi pedida, é nota 0. É como se nem tivesse feito a redação, já que fugiu do tema que foi pedido, não é isso? Ou então a letra C, que fuja da tipologia,
tema e proposta da prova discursiva. Qual que é a tipologia? É prova discursiva. Então, não pode ter nenhuma narração, não pode ter nenhuma descrição. Olha, pode até ter pequena descrição, não tem problema nenhum, desde que o que seja dominado no texto seja uma questão de opinião, que isso sim é uma prova discursiva dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, porque é assim que funciona uma opinião, né? A gente diz o que é, fala o que a gente pensa e conclui encerrando o assunto. Então, é essa tipologia que você vai ter que enfrentar, ou pelo menos que tem que dominar a maior parte da sua redação. Nota zero e exclusão do concurso, letra D. Aquela redação considerada ilegível, ou então desenvolvida em forma de desenhos, de números, de versos, com espaçamento excessivo entre as letras, palavras e parágrafos. Realmente tem gente que fala, eu acho que eu não consigo nem alcançar o mínimo de linhas necessário, então vou escrever 2 ou 3 palavras só por linha, e deixa aquele monte de espaço grande, tá fora. Então, não vale. E também aqueles com códigos alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diferente do português. Então, tá isso escrito lá no item 9 do edital. Tem que escrever em língua portuguesa seguindo as regras da nossa língua, né? Como ocorre nessa aula que também é em língua portuguesa. É assim que vai ser. Sobre a primeira parte dessa letra D, olha, considerada ilegível, claro, então nós temos que escrever de forma legível. E, professor, eu posso escrever em letra de forma, alguma coisa assim e tal? Olha, então vamos dizer que nós estamos escrevendo um texto lá e tem uma parte do texto que fala de algum professor. E o professor é o seu Nelson Guerra. Nelson Guerra sou eu. Tá? Então, se a pessoa que escreveu Nelson Guerra, nossa, é difícil escrever com mouse, né? Escreveu Nelson Guerra e escreveu desse jeito que você está vendo eu escrever aqui. Professor, isso aqui está escrito errado, né? Porque está usando letra de forma, que também acaba sendo uma letra maiúscula. Então, parece que tem algum erro? Então, não tem, tá? Então, não tem. Alguém poderia até pensar o seguinte, esse E que está aqui, professor, é um E maiúsculo, né? Porque para ser um E minúsculo, tem que ser igual tá nessa outra palavra aqui, esse E aqui é minúsculo, esse que está certo. Não, então, olha, já vamos colocar na cabeça. Quem escreve desse jeito aí, tudo em letra de forma, não tem problema escrever em letra de forma, desde que fique claro o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Então, quem aqui for corrigir a sua redação, avaliar a sua redação, vai ver que a pessoa aqui quis usar como maiúsculo a letra N e a letra G. Claro, o nome próprio sempre é com a inicial maiúscula. Ou então, depois de um ponto final, vai começar a escrever uma nova frase, tem que ser com a inicial maiúscula mesmo. Então, olha, desde que seja do jeito que está aqui, o N grandão, a letra G também grandona, então tá certo que a pessoa que escreveu isso domina o que é letra maiúscula e letra minúscula. Então, se quiser, pode escrever a letra E do jeito que está aí na primeira palavra, ou a letra E do jeito que está na segunda palavra. O R aí também, está como sendo letra de forma e considerado como maiúsculo, mas dá para entender que ele está minúsculo na ideia de quem escreveu aí. Tá? Então não precisa se preocupar. Tem que se preocupar deixar evidente o que é maiúsculo e o que é minúsculo. E tem que escrever de maneira legível mesmo, né? Senão como que vai ser avaliado? É isso. O que mais? Letra E. Que não for redigida com caneta azul ou preta. Leva 2 canetas no dia da prova, né? Vai que dá o problema, acaba bem na hora que você está usando. Então, leva lá 2 canetas azuis ou 2 pretas, ou uma azul ou uma preta e tal, e resolve isso. Também é nota zero e exclusão do concurso aquela que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. O candidato não pode ser identificado na
prova de redação em si. O teu nome não pode estar ali ou uma outra coisa que identifique diretamente você. Porque senão a pessoa que vai pegar a sua redação para corrigir, normalmente são duas pessoas que fazem a correção da redação, vai falar, meu primo aqui, olha só, vou ajudar esse meu primo. Então não pode ter identificação sua. Vai ter um campo lá que você vai ter que colocar o número da sua inscrição no concurso, alguma outra coisa que vai pedir, mas você não pode usar uma outra forma de escrever o seu nome ou fazer alguma marca ou algum outro sinal que identifique que é você, tá? Se não, nota zero e está fora do concurso. Para terminar, essa letra G aqui, aquela que tiver extensão inferior a 10 ou superior a 15 linhas. Então, já está fora do concurso. É interessante que em muitos outros concursos aí, quando se escreve menos que o mínimo ou mais do que o máximo, nós vamos ter notas que são descontadas. Então, do tipo, para tal situação, vai descontar tantos pontos, se passar tantas linhas do máximo, daí é mais ponto ainda. Assim. Aqui não, nesse concurso, é menos que 10 ou é mais que 20, já está fora do concurso. Quando eles pegarem para ver, ele tem 17 linhas. Nem vão corrigir a sua redação. Fica até fácil para o corretor, né? Ele não vai precisar corrigir nada, já exclui você do concurso. Então, tomar cuidado com isso. Ó. A redação tem essa questão de exclusão do concurso. As outras questões não tem. Então, nós precisamos dar uma atenção especial para a nossa prova discursiva, nossa prova de redação, que terá que ser uma dissertação, porque ela é importante em vários aspectos. Então, zerou nela, você já está fora do concurso. Além disso, ela é a questão que tem a maior nota. Então, como que eu, professor de língua portuguesa e de redação, posso auxiliar você que vai enfrentar essa prova no dia 18 de junho? Então tá aqui, olha, um esquema de produção de texto. Vai ser apresentado algum tema para você? Eu peguei aqui um tema que já caiu em provas anteriores e vou desenvolver para vocês ainda hoje, tá? Só para você acompanhar uma situação. Mas eu diria, vou voltar um pouquinho a tela aqui, eu diria para você o seguinte, pega um rascunho que você já vai ter lá na prova mesmo, e não é só o rascunho de redação, você também tem rascunho por outras questões envolvendo cálculo, matemática e tudo mais. Pega um papelzinho qualquer lá e faz um quadrinho, não precisa ser um quadrinho bonito igual está aqui não, mas só um quadrinho para você esquematizar sua redação. O que eu coloco na introdução, o que eu coloco no desenvolvimento e o que eu coloco na conclusão. Eu preparei aqui alguma coisa como sendo para 4 parágrafos. Às vezes, com 3 parágrafos, você já faz a prova, porque mínimo de 10 e máximo de 15 linhas vai ser uma redação curta que você vai fazer. Talvez não precise de 4 parágrafos. Mas 3 parágrafos tem que ter, né? Porque tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O que nós podemos dizer para você que é uma sugestão para você fazer a introdução da sua redação, seja qual for o tema? Então, independente do tema, você vê uma dessas maneiras aqui, ó. Traçar uma trajetória histórica do passado para o presente. Conforme é o tema, dá para dizer que antigamente, no século passado, blá, blá, era desse jeito e tal. Hoje em dia, o processo educacional, por causa da informática, blá, blá, agora, blá, blá. Então, poderia iniciar o assunto fazendo essa trajetória histórica do passado com o presente. Uma outra sugestão: compare social ou geograficamente o assunto. A questão da disciplina de arte lá no Nordeste é vista de uma maneira diferente do sul do país por uma questão cultural, blá, blá, blá. Apresentou o assunto. Né? Dependendo do assunto, dá para fazer essa comparação geográfica aí do assunto, ou social. As pessoas mais ricas têm tais costumes ligados ao lazer, enquanto que as pessoas que têm menos recursos financeiros, a área de lazer é limitada a tal coisa. Então fez uma comparação aí
entre indivíduos da sociedade, apresentando o assunto. Seja como for, esse negócio da introdução, olha, vai ser uma coisa muito pequena. Eu diria que numa prova dessa que você vai enfrentar, é alguma coisa de 2 linhas, talvez 3 linhas, mas não dá para ser mais do que isso, já que é o mínimo de 10 e o máximo de 15 linhas. É só para apresentar o assunto mesmo. Uma outra maneira de fazer uma introdução: conteste uma ideia ou uma situação. Então, vamos imaginar o quê? O tema da redação tem a ver com o novo nível médio. Né? Ah, o novo nível médio que foi recentemente apresentando para a educação no Brasil não deu certo, não foi muito pensada e precisa ser bem melhorada ou às vezes excluída. Então, fiz a introdução, apresentei isso aí, uma contestação de uma ideia. Ou ainda uma outra sugestão: enumerar informações. Dependendo do tema que caiu para você, você tem algumas informações a respeito, descarrega aí no primeiro parágrafo essas informações. É uma introdução. Você está apresentando o assunto através de vários itens que você enumerou, ou às vezes você apresenta aí alguns dados estatísticos. Então, 75% da população, blá blá blá, tem se calculado que blá blá. E você não tem certeza do percentual? Então não menciona o percentual, né, para não mencionar errado. Maior parte da população considera que blá 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 blá. Não precisa falar 75%, 83%, já que não tem a certeza. Mas nem por isso você vai ficar sem o argumento. Então a introdução é uma coisa muito simples. Eu diria que teria então umas 2 ou 3 linhas. Você vai ver também que a conclusão também vai ser uma coisa de 2 ou 3 linhas. Então, olha, se for para fazer um texto de 10 linhas, já gastamos 6. Só vai sobrar 4 para o desenvolvimento. Ou então, no máximo 9 para o desenvolvimento. Né? Porque tem que ser no máximo de 15 linhas. O que nós poderíamos trabalhar para o desenvolvimento, então, de uma redação? O desenvolvimento é a maior parte da prova, isso nós sabemos então. Aqui eu estou colocando segundo parágrafo e terceiro parágrafo, mas talvez se ficar já grande um parágrafo só, já para nele. Né? O que eu poderia colocar no desenvolvimento do tema? Relate causas ou consequências. Então ocorreu tal coisa que resultou nisso. Dependendo do tema, fica uma boa pedida essa maneira aí. Ou então faça comparações com outros assuntos ou outros objetos. Dependendo do tema, você pode trabalhar a comparação entre duas coisas, porque as semelhanças que podem existir delas, ou a diferença que pode existir delas, acaba trazendo uma melhor definição daquele assunto que nós estamos trabalhando. Ou uma outra forma é apresentar citações. Você sabe que alguém falou tal coisa a respeito desse assunto? Então você escreve lá. Conforme disse Rui Barbosa, 2 pontos, abre aspas, escreve o que ele disse, fecha aspas e blá blá. Né? Tem que seguir as regras da língua portuguesa, então vai ter que abrir e fechar aspas. Então, daí, você está fazendo o desenvolvimento do seu tema. Às vezes você vai usar 2 dessas sugestões que nós estamos fazendo aí. Apresentou citações e aí usa um outro parágrafo só para trazer exemplos do que já aconteceu aqui na cidade ou que já aconteceu aqui no país, alguma coisa assim. Então, exemplificação é uma maneira que pode trabalhar um parágrafo, principalmente numa redação curta como essa que você vai fazer. Uma outra sugestão ainda: busque argumentos no texto de apoio apresentado na questão. Eu pesquisei aí muitas provas anteriores do IBFC, principalmente para a área de educação, porque não é só da educação que eles fazem, eles já fizeram prova também para a área policial, para a área bancária, para a área administrativa, área de saúde pública e tal. Enfim, mas na área de educação, já houve situações em que não tinha um texto de apoio. Nós vamos ter que ver
as instruções que virão com a redação na prova do dia 18 de junho. Mas, às vezes, nós temos ali o texto de apoio, um ou dois textos de apoio que servem justamente para poder alinhar melhor o candidato para nem fugir do tema. Essa é a grande função. Então, você pode buscar argumentos ali no texto de apoio para a sua redação. O que você não pode, atenção, 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 o que você não pode é copiar parte do texto. Então, peguei lá a linha 2 até a linha 4 e coloquei lá, e isso não pode. Né? Porque então está perdendo a originalidade, não é a sua redação. Né? Você está trazendo redação de fora, a sua redação mesmo, então não existe, ela é zero. O que você pode é, conforme os argumentos que estão lá, você também defender aquelas mesmas ideias no seu texto. Isso pode. Copiar não pode. Certo? Então é uma outra fonte de informação. Ou, para terminar esse assunto, ou simplesmente use o formato: uma afirmação, uma explicação e o seu posicionamento. Fiz um parágrafo. Depois uma outra afirmação, com uma explicação e o seu posicionamento. Fiz 2 parágrafos para o desenvolvimento. Muito fácil já passar de 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Não é? Esse é o desenvolvimento. Talvez você vai usar uma ou duas das sugestões que nós estamos escrevendo para você nesse quadro. E depois nós chegamos à conclusão. A conclusão ela também é muito curta, né? Dá para entender que ela é curta. Eu diria também que é alguma coisa de 2 ou 3 linhas para fechar o assunto. E tem pessoas que têm dificuldade para fechamento de assunto, né? Eu percebo que em redação também, mas principalmente algumas pessoas pegam o microfone e começam a fazer algum discurso e não encontram o final, né? Começa a ser repetitivo e não consegue concluir. Então, como que a gente conclui um assunto numa redação? Uma sugestão, olha, faça a síntese do resumo do assunto apresentado. Então, resuma tudo que você escreveu lá em cima e escreve lá. Portanto, vírgula. Ou até diretamente. Em resumo, vírgula. Blá, 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 e acabou. Isso já tem cara de finalização. Ou então, para concluir, vírgula, escreve alguma coisa lá fechando o assunto. Em consequência disso, vírgula, escreve alguma coisa lá. Finalizando, vírgula, escreve. Então, normalmente é assim, fazendo um resumo do assunto apresentado. Outra sugestão: feche o assunto propondo uma solução para o problema em questão. Se realmente esse tema que veio para você é alguma coisa que carece de uma solução, você não precisa dar nenhuma solução brilhante, uma coisa que seja muito óbvia. O que importa ali é ver a sua forma de expressão, se você consegue se comunicar. Então, não tem que ser uma solução extraordinária que daria para fazer um trabalho de TCC. Não, não. Então, apresenta aí uma solução para o problema, se for um tema que caiba alguma coisa assim. Para terminar, outra boa sugestão é reafirmar algo colocado na introdução, acrescentando a sua análise. Também é uma maneira muito boa de ser feita e que faz com que as pessoas não fujam do tema. Ou seja, na conclusão, ela reafirma o que está lá na introdução, então, quer dizer, não tem como fugir do tema mesmo, e acrescentando ali a análise dela. Por isso esse negócio devia ser abolido do país. Tá. Falou alguma coisa acrescentando a sua opinião. Ok? Professor Guerra, dê algum exemplo então. Então foi isso que nós vamos fazer. Olha, exemplo de preparo de uma redação. Eu peguei um assunto que caiu em prova anterior aplicada pelo IBFC, que aqui eu estou deixando em vermelho para você. Violência nas creches e escolas. Professor, na prova vai ter que colocar um título, e o título ele já é a primeira linha da redação. Se a redação tem 15 linhas, então tem que dar um título mais 14. Então, vamos lá. Então vamos começar por aí.
Em primeiro lugar, já houve sim questões de provas aplicadas pelo IBFC que tinha que dar título, tá? Mas se tiver que ter um título, isso vai estar escrito nas instruções de prova que você vai enfrentar no dia 18. Eu diria para você que é altamente provável que você não vai precisar usar título. Vai estar escrito lá na sua prova. Mas se tiver o título, ele não faz parte das 15 linhas da sua redação. Se precisar ter um título, vai estar lá nas instruções de prova um local lá, um retângulo lá, onde você vai colocar o título. Isso já aconteceu em poucas provas do IBFC. A maior parte das provas, inclusive de outras organizadoras, é nem ter título, nem ter. Ou o tema é como se fosse o título, igual você está vendo aí, ó. Violência nas creches e escolas. Ó, até parece mesmo um título. Né? É o assunto. Então, eu diria para você que nem deve ter tema, mas você vai poder acompanhar isso certinho quando você lê as instruções de prova. Violência nas escolas. O que eu poderia colocar na introdução, hein, desse assunto? Então eu, para ajudar vocês, fiz aí como se fosse eu fazendo essa redação para vocês. Olha, eu poderia colocar que é um problema grave que também gera medo e insegurança. Então a violência não é alguma coisa só de agressão pública, só o fato, a agressão física, né? Mas só o fato de existir a violência nas escolas gera um certo medo para a gente ir para a sala de aula, uma certa insegurança para a comunidade escolar e tal. Né? Então, isso, olha, a introdução poderia ser só isso aí. E tá fácil gastar 2 ou 3 linhas para dizer isso. Desenvolvimento, que é a parte mais difícil. Poderia falar aqui sobre violência nas escolas. Existem algumas ações que são preventivas. Olha, então, para se prevenir de violência, a gente poderia colocar câmeras, poderia ter treinamento do pessoal, inclusive professores e outros colaboradores, eventualmente até pais de crianças e coisas assim, para se prevenir contra situações de violência. E, além de ações preventivas, poderia colocar num outro parágrafo, ações reativas. E se mesmo tentando prevenir, acontecer de ter alguma situação de violência. E daí, o que faz? Então, a gente poderia dizer que uma ação reativa seria ter psicólogos treinados que são capazes de cuidar dessas situações de conflito por problema que venha psicológico depois. Poderia ter acionamento da polícia e do conselho tutelar. Então, lá no pátio da escola, podia já ter os números para telefonar para a polícia ou para o conselho titular em situação de violência. Então, seria uma ação que poderia ser também, e basta. Se tiver que usar 2 parágrafos, olha, talvez vai ser 3 linhas para um, 3 ou 4 linhas para o outro, e já é o suficiente. Conclusão? Bem, conclusão, nós falamos também que é alguma coisinha pequena, né? 2 ou 3 linhas. A gente poderia dizer o seguinte: tudo isso que foi falado acima pode ser uma ação coordenada entre todos os envolvidos, inclusive professores, pais e outros que fazem parte aí da comunidade escolar. Né? Isso que nós deixamos escrito em azul aí, ó, está esquematizado. Agora é só seguir para fazer a sua redação. E eu diria também o seguinte: ó, use o rascunho. Gente, fazer redação a redação não é a arte de escrever, tá? A redação é a arte de reescrever. Pode ter certeza, as pessoas que preparam artigos importantes aí para revistas, jornais e tal, eles também passam pelo rascunho, eles também passam assim por uma visualização prévia do que ele vai escrever antes de começar a escrever. De certa forma, ele faz um esquema de redação, igual você viu aí nessa tela que nós estamos exibindo para você. Então faça assim um rascunho. Num primeiro momento, nem fique tão preocupado com esse negócio de ortografia, acentuação gráfica. Não, porque você ainda está na fase do rascunho para não atrapalhar suas ideias. Depois sim, do rascunho para a versão definitiva, aí você vai ter que tomar esse cuidado aí. Tá?
Professor, como ficou a versão definitiva dessa redação que o senhor está preparando? Eu vou mostrar agora. Mas antes até de mostrar, deixa eu só dar mais um conselho para vocês. Mas é uma opinião muito pessoal, tá? Eu, se estivesse no lugar de vocês e fosse fazer essa prova, eu começaria pela redação, mas não terminaria por ela. Começaria só, estruturaria, leria lá as orientações e tal. Se tiver mesmo texto de apoio, eu já ia ler e tal. Deixo mais ou menos esquematizado e vou resolver as outras questões da minha prova. E para depois, no final, eu voltar para a redação. Às vezes, até na resolução das outras questões da prova, eu vou encontrar até mais matéria-prima que me permita retornar mais enriquecido de ideias para melhorar a minha redação. Então eu faço todo um esquema e coisa assim, né, no início, às vezes até inicio um rascunho, alguma coisa assim, mas vou para as questões objetivas e no final eu volto para a questão, para finalizar a redação no final da prova. É uma sugestão apenas, tá? Com base nesse exemplo de preparo de uma redação, esse esquema que você está vendo aí, como que ficou a redação do professor Guerra? Então veja. Olha que letra linda do professor. Não é uma letra bonita mesmo? Só não é exatamente do professor, porque eu digitei no Word e usei lá uma das fontes do Windows, né? Então, uma fonte manuscrita. E daí nós colocamos da seguinte maneira: a violência e a invasão de ambientes escolares são problemas graves que precisam ser enfrentados de maneira efetiva, pois também geram medo e insegurança em toda a comunidade escolar. Lembra que nós colocamos que a gente ia fazer uma introdução para informar que também envolve medo e insegurança. Aí, foi feito 3 linhas. Para resolver, é preciso trabalhar de forma preventiva e reativa. Preventivamente, é importante que as escolas adotem medidas de segurança, como a instalação de câmeras, controles e treinamento de funcionários para lidar com situações de risco. Poderíamos colocar isso aí como sendo uma maneira preventiva. Continuando essa redação. No âmbito reativo, é fundamental que as escolas contem com psicólogos e assistentes sociais capacitados para lidar com situações de conflito. Também é necessário que tenham um protocolo de ação para acionar autoridades competentes, como a polícia e o conselho tutelar. Aí, já foram mais 4 linhas. E para uma redação como essa que vocês vão enfrentar, já dá para terminar. Conclusão, então. Enfim, olha só, essa palavra enfim, já não tem cara mesmo que está terminando, né? É bem próprio do final de uma redação. Enfim, vírgula. Para resolver o problema da invasão e violência em ambientes escolares, principalmente infantis, é necessária uma ação coordenada e integrada entre a comunidade escolar, autoridades e profissionais capacitados para lidar com situações de conflito, agindo de maneira preventiva e reativa. Aí, no final das contas, eu usei um daqueles primeiras sugestões lá de uma conclusão, né? Resumiu o que estava acima. Né? Precisa então fazer isso de maneira coordenada, podia incluir toda a comunidade escolar para agir de forma preventiva e reativa. Tá aí. 15 linhas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, eu escrevi certinho, 15 linhas. Bem, eu escrevi certinho porque para mim estava muito fácil, né? Eu estava ali no Word mesmo, ou eu aumentava ou diminuía o tamanho da fonte e eu ia fazer caber em 15 linhas. Para você que vai ser um pouquinho mais difícil. Por sorte, existe ali também o papel de rascunho, né? Antes de você usar a sua versão definitiva. Pois bem, e agora é a sua vez.
como que você vai tratar esse assunto na prova de redação. E prepare uma redação, eu posso corrigir para você. Você sendo nosso aluno, eu corrijo com o maior prazer e faço as anotações. Então faça em casa, usando outros temas. E aqui eu coloquei alguns temas que apareceram já em provas anteriores do IBFC. Olha, já caiu esse assunto, ó. Educação domiciliar. O que você acha desse assunto? Poderia fazer uma redação sobre isso, ou então sobre preconceito linguístico. Aí, outro assunto para você trabalhar. Aliás, você podia não fazer só uma redação, mais que uma redação para o professor Guerra. Bullying e cyberbullying. Então, dá para escrever sobre isso, já caiu numa prova. Violência nas creches e escolas. Está aí o assunto que foi o que eu usei agora há pouco para eu fazer uma redação minha para mostrar para vocês, né? Violência nas creches e escolas. Ou esse assunto, influência dos meios de comunicação na educação. Aí dá para falar do telefone celular, né? Como que ele poderia ser um aliado ao invés de ser um estorvo na educação escolar. Então, daria para conversar sobre muita coisa. Você pode fazer mais que uma redação para eu verificar. Papel da escola no combate ao preconceito com as minorias. Seria um outro assunto. Inclusão de crianças neurodivergentes no processo educacional. Mais um assunto aí. Ou se você quiser fazer também uma redação de um outro assunto que não tenha nada a ver com isso aí, para quem vai enfrentar a prova na área de exatas, professor? Já estamos terminando o nosso encontro de hoje, então não vai dar tempo, mas no próximo encontro eu mostro uma questão que eu até fiz também uma redação há 1 ou 2 semanas atrás, de uma questão para o pessoal de matemática, que envolvia mesmo cálculo, envolvia a situação, como que faz isso numa redação. Então, eu vou trazer e apresento para vocês, tomara que você fique animado e queira participar da nossa próxima aula. Seja como for, fica aqui a nossa informação. Olha, pegue um desses temas aqui, ou se você quiser, pega um outro tema que você queira, e prepare a sua redação e entregue a sua redação ao professor Guerra na próxima aula. Como essa aula aqui não está sendo uma aula presencial, né? Você pode tirar uma foto muito bonitinha, né? E me manda pelo WhatsApp. Você encontra o meu número lá no nosso grupo de WhatsApp, você sendo um aluno nosso. Então, dessa maneira, a gente acaba encerrando esse assunto aqui e no próxima aula, daí a gente fala sobre isso aqui, olha. 13 dicas para você produzir o seu texto. 13, nós vamos ver e vamos detalhar para você até ter o mínimo possível de erros também nessa questão sua de redação aí. Certo, gente? Então, dessa maneira, a gente já vai encaminhando para o final da nossa conversa. Espero que tenha sido proveitoso para você. E a gente vai se conversando em outras oportunidades. Para o pessoal do JF Cursos e do curso Solon, que estejam aproveitando essa aula, visitem, vejam o nosso material e se preparem para essa prova. Redação é uma coisa que está comum hoje em dia em praticamente todos os concursos. Vale a pena a gente se preparar para esse e para outros concursos também. Obrigado. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Não esqueça da gente e não deixe de fazer a sua redação. Um abraço, gente. Até mais.